Vai trazer algumas coisas interessantes. A temática dele, principal, na minha opinião, é a temática do doppelganger. E o pessoal também cita como uma possível influência, muito mais pra frente lá o Sexto Sentido, né? O pessoal também cita como podendo ter sido influenciado por esse plot, porque, como veremos, né, no final, não vou falar agora, tem um plot twist ali. Toda uma estética de TV britânica, né? E tem um investimento grande, é uma série cara, né? E o Twilight Zone, cara, é muito doido, porque, primeiro, não é muito... Os episódios não são caros, né? Pelo menos não aparentam ser, tanto que, porra, a primeira cena de discussão, eu esqueci o nome do personagem, o sujeito que é acusado de... Por um crime como esse, você mandar o cara pra outro planeta, condenar o cara a uma total solidão e a total ausência de convívio humano, porque um prisioneiro numa prisão aqui na Terra, né, ele convive com os carcereiros, convive com outras... né, que é o inferno do chefe dele ser um cara ignorante, a mulher também, pessoas que só pensam no dinheiro e coisas assim, vamos jogar baralho na casa do vizinho, tá bom, ok, pode ser uma boa diversão, mas pombas, o cara quer ler. Você pode não saber qual delas vai morrer. O problema é que o cara sabia quem eram essas pessoas. Imagine se ele voltasse pra casa tudo bem e ele começasse a ver isso em casa. Putz, muito isso é um inferno. Não, é legal, você levantou uma questão que eu vou querer colocar depois da sinopse. Adorei o que você falou. Né? Porque essa cena que ele entra na lanchonete, pede lá o sorvete com soda e tal, ele fala do cara lá, que era o dono da lanchonete, que ficava lá no fundo dormindo e tal, e ele fala que o cara morreu, o finado fulano de tal. E só uma de cordinha, cara, tu sente um calor no coração, aquele gostoso, aquele calorzinho gostoso de quem tá batendo papo com o vovô, ou então batendo papo com um senhor simpático, que é o que o Lu é. O Lu é um senhor simpático, é o senhor que a garotada gosta de curtir e brincar. Eu não lembro qual que é, sobre invasores, alguma coisa assim. Aparece um pessoal, um senhor, um velhinho, parece um vovô, falando com várias crianças e tudo, eles vão fazer uma brincadeira. E isso, acho que é a terceira ou quarta temporada aí do Além da Imaginação. E as crianças falam, como é que vai ser? Aí a menina lá, que é a personagem principal, né, ela fala assim, eu quero ser a capitã da nave. Aí eu falo assim, não, que isso? Onde já se viu uma menina ser capitã, mulher ser capitã? Você entendeu? Sério, quando eu assisti isso aí pela primeira vez, aquilo passou batido. Agora não passa mais, não. Que ele não pode se deixar derrubar por isso, e um momento desses aí ele resolve, né, de tantas idas que ele vai, não seria um condutor, né, seria um agente ali dentro do trem, pergunta pra ele se ele vai descer, e em certo momento ele fala, olha, quer saber, né, ele tá infeliz em casa, ele tá infeliz no emprego, ele não sabe o que fazer, ele resolve ir pra Willoughby. Aí sim que vai ter o plot twist do episódio, né, Marco? Hoje no mundo que meio que de incerteza, né, do que pode acontecer, do que não pode, a gente está sendo governado por pessoas bem desequilibradas, né? E, sei lá, eu acho que infelizmente essa noção de que o episódio está um pouco atemporal era uma que eu não gostaria de ter revendo agora, né? Mas tá aí. Pois é, eu tenho algumas ideias que eu acho muito bacanas nesse episódio. Primeiro porque você teve até uma continuação, não faz muito tempo, né? The Man from Earth. Eu não gostei muito da continuação porque não precisava, gente. Tava ótimo aquilo lá. E The Man from Earth fala também, é um professor de história. É curioso, entendeu? Então ele se baseou nesse conto, né, como é que é o nome dele? Charles Beaumont. Isso, Charles Beaumont, né, que também é outro escritor famoso, né, nessa época. Parece que ele era da turma lá junto com Madison, Bixby, essa turma lá os feiticeiros são os roteiristas e escritores de ficção científica e fantasia. Os feiticeiros do sul da Califórnia. Ela não dá chance à mulher madura, que costuma ser trágico, né? Se a gente pensa numa outra coisa também que ficou muito legal, e gente, eu recomendo pra vocês, não é a minha recomendação assim em si, mas é aquela série Field, né, que teve com a Jessica Lange e a Susan Sarandon, né? Se você assiste essa série, eu me senti no meu coração, senti uma raiva forte, enorme, que ela crescia, me tomava, porque você via que o diretor manipulou, o estúdio manipulava as duas pra elas ter uma rixa entre elas. E The Orville, o ano passado, isso aí, eu não sei se você lembra desse episódio aqui,
Eu não assisto The Orville. Então, eles são... A nave para e tem uma nave com problema e os pais do Ed... O Ed é o capitão da nave, da The Orville, né? Eles estão nessa nave. Aí ele falou, o que houve? Tá com problema, não sei o que, tá? E eles vão até lá nessa nave, o capitão e a primeira comandante, né? E na hora que chega na nave era tudo falso, é um teletransporte e eles são transportados para um outro lugar. Sendo uma pessoa superficial e antipática, também vai se desconstruir mais pra frente, né? Mas eu acho muito interessante ele ter pego essa questão da loja e ela virar logo, né? Logo assim que ela tá conversando com o cara, ela até passa mal. Isso é uma coisa que ficou muito estranho pra mim, porque ela passa mal. Aí ela passa mal depois de ver a moça que era uma manequim e a loja está fechando. Tá todo mundo fechando ali seus guichês, não sei o que, seus balcões de produtos. E a mulher ficou na loja, cara. Quem é que fecha uma loja de departamento com a pessoa? A mulher ficou lá deitada, parece ela dormindo. Você sabe uma... Easy fala com o garoto, mas o garoto sabe. E quando ele pergunta pro garoto, o garoto fala, não, você sabe, mas eu desejei e aconteceu. E ele é tão reprimido, ele por ser negro, ele não se dá o direito. Ele tem uma fala que ele diz, nós não temos esse direito, a gente não pode sonhar, isso não é pra gente. Tipo, cara, é muito pesado, tipo assim, o garoto desejou, aconteceu, ele falou que não pode ser, ele sabe que aconteceu o desejo, mas ele faz uma força tão contrária, ele acredita tanto que os negros não têm esse direito, porque ele sonhou a vida toda e sempre perdeu, e ele acha que meio que vai perder a identidade dele se ele aceitar essa vitória que foi dada, entre aspas, de mãos beijadas pra ele. E aí ele consegue reverter tudo, e aí a vida... Porém... Né? Mas é porque a mão dele treme também, tem isso, né? O cara é alcoólatra e a mão dele fica tremendo. Ele não consegue ter firmeza pra ter mira. Cara, o que acontece? O Denton, como a gente falou agora há pouco, ele foi visitado pelo tal do Harry Fate. E ele deu a poçãozinha que, segundo ele, é básico que eu sou. Mas o velho em momento nenhum desconfia que ele pode não ser o filho, porque a imitação dele é perfeita. Agora, o que você falou, eu fiquei assim, muito curioso o tempo todo no episódio, os diálogos que ele tem. Eu acho que o diálogo que ele tem com a garota é interessante. Eu fiquei pensando assim, será que ele tá agindo com algum conhecimento ou ele tá falando coisas brandas, platitudes, que ele sabe que uma mulher apaixonada e que tá lamentando a morte do namorado vai querer ouvir? Cara, ele tem um desprezo pelo instrumento dele, né? Porque naquela lógica ali da loja de penhores, esse trompete não é nada, né? Ele tem vários trompetes ali, né? Imagina cada elemento numa loja de penhor que tem uma história, que tem uma vida, que tem uma esperança que se perdeu, foi parar ali naquela loja, né? Isso é tristíssimo, né, Marcos? Sim, é verdade. Do doutor de costas, e ele tem um estranhamento com ela. Ele olha na cara dela e tem um estranhamento. Ele segue sem dizer nada e entra na sala do doutor. E no final a gente vai saber que ela é uma sósia, ou é a própria Maia, né? Sim, pode ter sido uma construção da mente dele também, né? Por isso, essa atração, vai que, né? Pensei nisso. Então, você fica sem saber se... né? Aí eu posso estar viajando aqui, mas você fica sem saber se essa Maia, ela existe, entre aspas, é uma entidade que tá por aí, né? Porque imagina a coincidência de você entrar num consultório onde tem exatamente a mulher que você está sonhando. Sim. Doenças variadas, é germofóbico e o caramba 4, e por mais que o médico dele o diga que ele tem a saúde até mais perfeita que a do próprio médico, ele nunca acredita. Desesperado em busca da saúde perfeita e talvez até, quem sabe, da vida eterna, ele acaba fazendo um pacto com ninguém mais, ninguém menos que o diabo. O cara que era um jogador de beisebol. Beisebol, né? Isso. Jogador de beisebol. Tem a mulher, né? E tem esse outro personagem aí que ele já é apresentado. Rod Serling fala que ele tem tipo, sei lá, é um cara de maus bofes, né? Que tem um peso estranho do mundo nos ombros, algo do gênero assim, né?
Uma pessoa, basicamente, acho que Mouse Boffs é uma expressão maravilhosa, né? Pra descrever esse personagem. Fazia né? tempo que eu não via essa expressão. É um pinta brava esse cara, né? Tem Mouse Boff. Na verdade, é a mente perturbada do Franklin, deturpada pelo poder do vício que se apossou dele. Saberemos vendo o episódio. Cara, esse episódio é muito interessante. Apesar de ter um tom humorístico, ele tem um tom meio de terror, né? Com esse negócio da máquina, você tem a impressão que tá vendo um sci-fi hard, né? Porque quando aparece a máquina lá, aparece aqueles robôs dos anos 50, né? A máquina Franklin. Claro que é uma beliscada ali do Rod Serling falando sobre a questão do vício do jogo. Mas esse é um tema, assim, muito complexo, né? E tal, então, não sei se deu ali para desenvolver em 20 minutos. É uma história que realmente se aprofundasse. Ficou assim, meio parecendo... É claro, a gente tá falando de Fábulas Morais, né? Que é que The Twilight Zone trata o tempo todo de Fábulas Morais. Mas que é um episódio divertido, viu? Essa atriz é maravilhosa, coitada dessa mulher. Mais uma vez, uma mulher representada ali como uma sofredora, aturando o marido, né? O cara arrogante. Tem um momento que quando... tivesse valendo agora ao extremo, e a gente está vivendo isso agora, e esse episódio mostra exatamente como isso é errado, né? Os erros de você insistir ou praticar esse tipo de coisa. Cara, a história é uma coisa cíclica mesmo, né? Porque a gente às vezes vê as coisas horrorosas que aconteceram no passado e as pessoas esquecem, né? Por falta de se informar, por falta de tentar. Sabe porque, porra, a gente tem internet ao nosso favor, né? Não apenas contra a gente, né? Mas ao nosso favor, né? Onde a gente pode buscar informação, tem o próprio podcast, nossa, tem uma lista enorme de podcasts de história, sabe, pra quem gosta de podcast, né? Então um episódio é espelho do outro, e foi o que realmente me deixou doido pra querer falar desse episódio, depois da gente já ter falado do Third from the Sun. Interessante que a gente gravou sobre o episódio da série nova, né? Que é o 6 Degrees of Freedom. E cara, é também espelho, de certa maneira, ali do Third from the Sun, né? Então, cara, é interessante como as histórias podem ser recicladas, ficam interessantes, ficam legais, né? Eu curti, foi um bom episódio, gente. Desfecho interessante. Muito bom. Claro, tem uma questão muito moral. Eu adorei isso daí, porque às vezes é necessário jogar na cara das pessoas, né? Só muito. Até hoje ainda precisa. Sentindo que ao longo da eternidade vai se multiplicar exponencialmente, né? Até um nível que a gente não consegue nem imaginar, né? É verdade, nossa, imagina que chato, né? Você não ter nada na vida, né? Na tua eternidade nada vai te desafiar. O Pip fala pra ele, né? Os primeiros diálogos que eles têm. Eu preciso tanto de você, de um guia na cidade, quanto eu preciso de um buraco na minha testa. E aí o Pip recorda, porque na verdade ele foi morto ali no tiroteio com os policiais, né? Quando ele estava fugindo de um assalto. Então ele... Enxergar quais são os seus defeitos para conviver bem, não é nem para você ser um par ideal, é para você conviver de maneira, sabe, ordeira dentro da sociedade. Ah, legal, Felipe. Gostei muito do que você falou. As curiosidades é você não ver a viagem, você não saber do que se trata a viagem, só soube que houve. A gente praticamente é o episódio todo só no presente, entre aspas, de 1959, na tal da base aérea. E, cara, mesmo sendo, novamente, tem o evento do bizarro, do inesperado, do que não dizer até do oculto na história, tem. Atingir a cabeça dele, ele sequer se desvia, né? Exatamente. Ele é feito pelo Abraham Sofaer, que é um ator também de TV, né? De uma carreira bem longa, inclusive. Sim. E ele faz muito bem esse tipo do cientista meio alheio à realidade, né? Aquele cara totalmente focado nos experimentos dele. E a gente... É engraçado ver essa coisa desse treinador, que é um cara do mundo do esporte, né? Um cara todo articulado, todo até meio grosseiro até certo ponto, né?